é a Casa da Federação, 3 senadores por estado, por igual. Então, nosso dever é acompanhar. Ontem estava também o senador Humberto Costa, nosso companheiro. Outras vezes eu estive na presença também do senador Jacques Wagner, senador Paulo Rocha, senador Rogério Carvalho. O senador Contarato entrou agora, não teve oportunidade, também estava lá no Espírito Santo, mais envolvido com as atividades próximas à eleição. Mas todos nós tivemos a oportunidade de estar com os governadores em encontros. E ontem nós tivemos uma reunião, mais uma reunião do Consórcio Nordeste, com os governadores presentes. Eu estava lá com o Humberto, como foi dito, está o presidente do Conselho Científico, o pesquisador Sérgio Rezende, que foi competente na condução do Conselho Científico do Consórcio Nordeste, que atuou durante a Covid, né, que foi muito importante para os resultados que eu vou falar aqui daqui a pouco. A doutora Nízia Trindade, da Fiocruz, também estava presente, porque eles fizeram um balanço ontem para nós não outros também estavam em pauta, mas esse assunto me chamou a atenção. Eles declararam isso para a mídia, para todos, que todos os estados do Norte tiveram menor número de óbitos por 100 mil habitantes do que qualquer outro estado brasileiro. E a média do Nordeste, que foi 30 óbitos por cada 100 mil, foi menor, muito menor do que a média brasileira, de 320. Então, nós tivemos 230 contra 320. No Maranhão, se destacou como o estado brasileiro que menos teve mortes por 100 mil habitantes. Lembre-se que falávamos sempre que o Maranhão era o estado mais frio, né? Logo em seguida, a Bahia. Então, o Maranhão teve 151 mortes por 100 mil habitantes, a Bahia, cerca de 200, não estou com o número exato aqui, Alagoas, que normalmente é apontado como um estado com condições socioeconômicas historicamente complexas, né? Também com o terceiro lugar, menor número de por 100 mil habitantes no Covid, durante toda a pandemia. Então, só parar para pensar, né? Se você diz assim, olha, mas é uma região em condições socioeconômicas, como eu disse, historicamente inferiores ao resto do Brasil, realidade de correr atrás o tempo todo. A pandemia, e esse lugar tem menos mortes do que os lugares ditos mais desenvolvidos ou mais avançados, com hospitais melhores, com muito mais dinheiro para enfrentar na saúde pública, nos hospitais regionais, nas redes de alta e média complexidade. Lembremos, não eram atendimentos comuns, eram atendimentos que tinha gente que não sabia nem fazer no começo. Aquela intubação, todo aquele processo, o pessoal não sabia nem como fazer nos hospitais. Não havia capilaridade de capacitação para essas pessoas fazerem os procedimentos. Não eram processos comuns, não era dar uma aspirina para o cara ir para casa, como o pessoal fez aí com a ivermectina e aquela cloroquina, para enganar as pessoas. Então, a gente tem que lembrar desses períodos aí, porque ele foi um período nefasto na nossa história. Então, isso aqui, esses números reais, provam que a ação coordenada com a comunidade científica e a gestão dos estados deu certo, e que a integração entre os estados, portanto, propiciada pelo Consórcio Nordeste, léguas, quilômetros, milhares de anos-luz mais importantes do que qualquer caso que eventualmente tenha sido levantado como factoide, como foi feito essa questão dos respiradores, que agora a justiça, no tempo dela, que a gente sempre lento, foi lá, buscou o dinheiro e está devolvendo, já devolveu mais da metade do dinheiro para os estados. Então, fizeram uma ensina de fumaça e tentando inflamar a iniciativa do consórcio, e agora é hora de resgatar o Consórcio Nordeste. Todo o orgulho, toda a seriedade que os senadores trabalharam sério, e as equipes dessas câmaras temáticas, em toda essa integração entre o governo, era gente séria, é gente que nem o Alexandre que está aí, é gente que não está dando aí, não está para ir para ocupar vaga de cargo comissionado, não. É gente que trabalha com assistência social do nível, é gente que está ocupando o espaço que o governo Bolsonaro abriu por não cobrir, não dar a cobertura social que os governos anteriores do PT. Então, é você fazer assistência social com o dinheiro do Estado. Inclusive, eu apoiei essa iniciativa, disse a eles que era importante fazer isso. Irão judicializar toda e qualquer ação que fira, que usurpe
a competência exclusiva dos estados de legislar sobre o ICMS, sobre os impostos de que os estados dependem. Né? E aí, para explicar para as pessoas mais como é que funciona isso, é o seguinte: por que existe essa separação entre estados, municípios e União, a competência de legislar impostos? Porque, veja, se a Constituição, ou seja, nós, porque nós escrevemos a Constituição, isso foi um pacto geral brasileiro, se a Constituição coloca essa separação, tem uma razão de ser. E a razão de ser é, se você, imagine trazer isso para o grau do governador com o município, se você tivesse a possibilidade, como governador, de sair sapecando alíquotas diferentes de ISS ou sapecando diferentes alíquotas de CSS para serviços diferentes no seu estado, você poderia punir diretamente ou favorecer diretamente amigos ou inimigos, né, manipulando a receita que eles têm direito de fazer. Da mesma forma, o governo federal não pode legislar e definir tarifas, alíquotas e limites de ICMS, porque o ICMS é a principal base de funcionamento de receita dos estados e até dos municípios, porque tem os 25% dos municípios e muito município vive só disso aí. Então, Bolsonaro e Paulo Guedes simplesmente abriram um buraco no Pacto Federativo e foram lá no meio da outra jurisdição dos estados e meteram a mão lá dentro com esse PLP 18. Nós, quando relatamos o PLP 11, várias vezes explicamos, nós podemos balizar, nós podemos colocar diretrizes, nós podemos trazer os estados para a mesa com isso e conseguir, né, por exemplo, um período de transição que a gente fez, que a média móvel, que seria a média móvel aplicável ao preço dos combustíveis, a média móvel dos últimos 60 meses. Nós colocamos isso lá. Mas não dá para fazer, mais ruim, né? Mas não dava para fazer, porque usurpar, né, a competência dos estados no ICMS é totalmente inconstitucional e, portanto, os governadores ontem também começaram a discutir, né? Mas eu claramente apoiei, porque é um dever, não é um direito, não é uma possibilidade. A meu ver, é dever dos governadores, uma vez usurpados no seu direito, na sua competência exclusiva em relação ao ICMS, judicializar essas questões. E está aí a prova que não ia dar certo. Nós falamos várias vezes que não dava certo, está aí agora o presidente Arthur Lira, a maior cara de pau, dizendo que vai abrir uma CPI da Petrobras. Eu quero saber, Mariana, você descobre depois lá para a gente, onde é que assina essa CPI, porque eu vou ser o primeiro a assinar.